Ao longo do dia, né, terminamos agora a nossa campanha de 12 dias para 12 meses. E eu fiquei pensando, né? O Senhor falou tantas coisas para a gente ao longo desse tempo, muitas revelações o Senhor trouxe ali na hora da pregação, mas depois, quando a gente foi meditar na palavra que estava sendo lida, que foi lida, mais coisas o Senhor foi revelando para a gente. Então, nós percebemos que tem algo se manifestando para as nossas vidas. E quando a gente canta esse louvor, declara quem é Jesus, sabe o que Ele é, o nome dEle é acima de todas as coisas, eu entendo que eu atrelo a graça dEle sobre a minha vida, independente das coisas que possam vir a acontecer. E uma coisa que a gente já tem falado, já no final do ano nós falamos sobre isso, e que tem me inquietado, é quando a gente fala assim, eu vou para o culto. Hoje eu não vou no culto, não. Eu estou no trabalho, eu estou cansado, eu não sei o quê, não vai dar tempo. Não é assim o nosso vocabulário. Não era assim o nosso vocabulário? Era assim. Porque a gente já entendeu que a gente não vai para o culto. Nós vamos prestar um culto ao nosso Deus. Porque quando eu falo eu vou para o culto ou eu não vou para o culto, fica assim, eu vou ou não vou, sabe? É uma coisa assim que pode acontecer, como pode não acontecer, e nada muda. Mas quando eu digo, eu vou prestar um culto ao Senhor, mesmo que eu não venha ao templo, eu vou estar prestando um culto ao Senhor onde eu estou. Entende? Porque eu reservo aquele momento para adorar ao Senhor e exaltá-lo naquele momento. Que muitos estão reunidos, mas eu por algum motivo não pude estar, mas eu vou estar erguendo um altar de adoração ao Senhor, porque é o meu culto ao Senhor. Eu não venho para a igreja, eu venho adorar ao meu Deus, eu venho prestar um culto a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente começa a perceber que muitos de nós, apesar de conhecermos esse Deus que a gente acabou de cantar, parece que a gente não pertence a esse reino. A gente está aqui, mas não está, sabe? É como se... E eu vou contar o que aconteceu. Chegou ao meu conhecimento que uma criança estava triste comigo, porque ela disse que eu olhei para ela, mas não dei atenção. E aí... Mas eu não soube pela criança, eu soube por outra pessoa. Então, mais do que depressa, né, eu corri para tentar resolver essa situação. E cheguei e perguntei, mas por quê? Não, é que eu entendi que a senhora não tinha me dado atenção. Aí, é claro que é uma criança, então eu tinha uma série de argumentos, mas naquele momento eu já pedi perdão. Falei assim, olha, eu quero te pedir perdão, não foi isso, mas mesmo assim eu quero te pedir perdão. Mas aí eu fiquei olhando, por isso que eu creio que o Senhor trouxe essa palavra para a gente, porque como que alguém vai ficar com vergonha de entrar na igreja, gente? Sabe? Como que alguém vai ficar com vergonha? Porque a apóstola não olhou direito e a pessoa fica com vergonha de entrar na igreja. Entende como eu falo sobre pertencer ao reino? Porque se eu pertenço, eu estou na casa do meu pai. Eu não vou entrar num lugar se alguém vai me olhar ou não. Porque eu estou na casa do meu pai, eu quero adorar o meu pai. Então, se eu chegar aqui e ninguém... Porque eu não sei se alguém já foi a alguma igreja que ninguém conheceu. Alguém já foi a algum lugar assim, que ninguém te conhece, para adorar a Deus? E ninguém vai falar contigo, não é verdade? Tu vai entrar e, de repente, você entra e sai e ninguém nem te dá paz. Por que a gente vai falar, não vou vir mais aqui, não? Por quê? Não é verdade? Mas por que você vai e adora ao Senhor naquele lugar, mesmo que ninguém fale com você? Porque você pertence ao reino. Entende? Então, independente das pessoas daquele ambiente ou não, falarem com você ou não, porque você pertence ao reino, você, sabe, está ali, adora ao Senhor e dá glória e dá lugar, né? Como dizem muitos, né? E eu queria conversar com vocês, porque
a nossa vida, a nossa nova vida em Cristo, ela não pode estar com essas mazelas. Não pode estar. E por isso nós vamos ler lá em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 2. Obrigado, meu irmão. Efésios, capítulo 2. E hoje estou lendo numa nova tradução aqui. Nova Almeida atualizada. É bem antiga ela, é uma versão bem antiga. Mas é porque eu fiquei lendo e eu achei bem interessante. Se você puder botar, tá, mano? NAA, por favor. Eu achei interessante, fez mais sentido na hora que eu estava estudar por esse texto. Então, aí quem não puder acompanhar pode ler daqui que o irmão já colocou. Efésios, capítulo 2. Está escrito assim, gente. Ele lhes deu vida. Olha como é que já começa. Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso é o Senhor em nós. Ele deu vida para a gente quando nós ainda estávamos mortos. Ele nos deu vida. Aleluia. Versículo 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, olha o que o Senhor está falando conosco. Antes nós estávamos mortos, mas mesmo assim o Senhor nos deu vida. Quando nós andávamos de acordo com esse mundo, de acordo com os príncipes desse mundo. E agora, hoje em dia, eu e você, que já temos entendimento para ter essa pesca milagrosa no ano de 2025, entendemos que os filhos da desobediência são guiados pelo Espírito que atua nesse tempo. Então, isso não nos pertence mais. Por isso, a gente não vai para a igreja, não vai para o culto. Nós vamos prestar um culto ao Senhor. Nós somos diferentes. A Bíblia diz que para muitos, para esse mundo, é loucura, depois de um dia de trabalho, né? Está aí o irmão Felipe, que trabalha em 2 rodas, o irmão Marquinho, andando por essas ruas, né? De um lado para o outro, escutando vários tipos de pessoas, falando um monte de coisa, e, de repente, à noite, doido para tomar um banho, e se deitar, esticar as pernas, mas decide vir adorar ao Senhor. Porque hoje não habita mais em nós o espírito da desobediência. É o espírito de gratidão ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí vai o versículo 3. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando você entende quem você era e quem você é hoje em Cristo Jesus, você não quer voltar mais para aquele estágio. Para ter uma pesca milagrosa, precisa viver nessa vida nova que Jesus já nos proporciona. E eu já contei para vocês aqui, eu no evento de gala, eu recebi uma grande libertação na minha vida. Uma grande libertação. As pessoas, estava tudo aqui, né? Quem veio aqui no evento, quem viu, os quadros das crianças estavam pendurados em bambolês aqui. Então, eram presos com um fio de nalha, uma coisa bem fininha. E as pessoas, sabe, gente, assim, naturalmente, para olhar, aí ficava fazendo assim. Outrora, quando eu era o espírito da desobediência, nessa área, o espírito da desobediência, porque eu não conseguia dominar o meu espírito, não tinha domínio próprio nessa área. Gente, eu calmamente botei a mão assim, sem me irritar, e nem fiz cara de paisagem, assim, do tipo assim, vou fazer uma carinha bonitinha para poder... Não, gente, isso produziu de mim, natural. O Senhor foi libertação. E tanto é verdade que quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim,
Você viu, minha filha, como é que você agiu quando as pessoas ficaram mexendo nos quadros? É isso que o Espírito Santo, essa vida nova, o Espírito Santo quer conversar sim com a gente. Ele não está do nosso lado, não está na nossa frente, não está atrás. Ele está dentro da gente. E Ele conversa com a gente. Não é uma coisa que me diz, não. Um negócio me diz. Eu estava indo para cá e um negócio me falou para mim vir para cá. Não é um negócio, não. Hoje você aceitou Jesus Cristo. E o que habita em você é o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus. E é isso que é pesca milagrosa, sabe? É consequência de uma vida de relacionamento com Deus. Não adianta chegarmos nesse tempo e só virmos buscar, Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá. Nós não somos mais criança. Você tem uma criancinha lá toda hora, pai, me dá. Não é assim? Mas quando crescer vai falar assim, não, deixa eu ver se papai pode. Não é? Vai mudando, e nós precisamos mudar. Não dá para ficarmos assim, amados. Mas não é porque a apóstola Rosilene está falando, não. É porque está aqui, olha. A gente está lendo. Nós não andamos mais como esse tempo que andávamos. Amém? Versículo 4 diz assim, mas Deus, olha que coisa linda, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos, aleluia. Nós não precisamos fazer nada para receber a salvação. Jesus um dia se apresentou e nós fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, antigamente, nós andávamos guiados pela nossa carne, pela nossa vontade. Hoje, nós não temos mais vontade. Então, esse negócio de dizer, eu não vou para o culto. Quem recebeu Jesus não diz mais isso, eu não vou. A menos que o Espírito Santo tenha dito, você hoje vai ficar aqui porque você vai me adorar dessa outra forma. Senão, não tem jeito. Eu não tenho mais vontade. Hoje o irmão estava cantando um louvor que eu não conhecia, esse último louvor. Mas onde é que você e eu estamos gastando nossos dias? Em quê? Eu tenho que fazer. O quê? É para o reino ou é para o seu umbigo? Todos nós queremos pesca milagrosa. O Senhor liberou a palavra. Olha, gente, já ouvi todas elas, tá? Estou ouvindo de novo. Estou ouvindo tudo de novo. Hoje eu botei um monte de frase lá, porque é isso, gente. É isso. O que eu estou fazendo com o tempo? Eu orei tanto a Deus para me dar tempo. Falei, Senhor, eu não estou aguentando. Eu não quero mais ser chamada de guerreira, porque vai e leva e vai. Eu não quero ser chamada de guerreira. Eu quero ser chamada de princesa, amada. Eu quero fazer as coisas com calma, com tempo. Eu não estava. E era uma coisa e uma outra. Eu parecia até aqueles garotos do sinal, jogando malabare. Eu não quero mais isso. Eu falei, Senhor, eu quero fazer tudo num tempo de excelência, de uma forma de excelência. Aí o Senhor vai me dar tempo. Aí eu pego, o que eu faço com o meu tempo? Gasto como? A gente acabou de falar. Quero gastar com amor e com alegria. Todos os meus dias na tua presença. Aleluia. Vamos lá. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se eu e você estamos assentados nas regiões celestiais, como eu vou ter um pensamento medíocre? Não vou fazer porque não posso. Não ando porque não tenho. Como? Se eu não estou mais morta, não estou mais morto, eu estou viva. Eu quero viver essa pesca milagrosa. Mas como desde o princípio o Senhor já falou para a gente, é de dentro para fora. Desde a expansão que Deus está falando isso para a gente. É de dentro para fora. E é bom a gente começar o ano já, como é que é?
jogando essa bola. Aleluia. Glória a Deus. Bem, versículo 7. Deus fez isso, sabe para quê? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus tem propósito em tudo que Ele faz em nossas vidas. Mas isso já virou um jargão entre a gente. Não, Deus tem propósito, Deus tem propósito. E não sabe nem o que está falando. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos pegar essa palavra aqui, sentar para estudar. Para não ficar falando de segunda mão, falando das coisas que os outros falam. Às vezes tem gente falando besteira. E a gente está repetindo. Porque a gente não lê. Aí lá, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou o quê? Boas obras para a gente andar nela. Então não adianta eu falar, bom, eu normalmente falo isso porque é uma ação que a gente está sempre fazendo. Vamos entregar comida. Olha, estamos matando a fome. Quase que botamos no outdoor. Não. Que ninguém nem lembre do nosso rosto, de quem está entregando. Tem umas irmãs aqui que ela fala assim, apóstola, por favor, não quero que ninguém saiba que eu estou entregando isso. Por quê, mano? Porque cada um sabe onde aperta, não é? Onde a gente fica inflado, né? Tem coisas que eu não posso praticar, nem de longe, porque eu sei de onde Deus me tirou. Me diz uma coisa, alguém que antigamente roubava, hoje pode ficar contando dinheiro? Não, gente. Não vai contar, é melhor não. Não conta dinheiro. Eu falava mentira. Então, toda vez que eu vou contar alguma coisa, eu paro. Porque eu antes falava muita mentira. Já contei isso para vocês. Tem coisa da minha adolescência que eu não posso contar porque eu não me lembro se é verdade ou mentira. Então, eu não conto. Aí lá, olha o que fala o versículo 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios da carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa vida antes. Sem Deus, a gente não tinha esperança de nada, a gente fazia as coisas, talvez dê certo. Não tem mais essa. Hoje eu estava escutando o apóstolo conversando com o nosso filho, aí não sei o que, aí o nosso filho falou assim, não, vamos orar. Porque essa é a resposta. Está acontecendo assim, 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 será que vai dar? Não, vamos orar. Vamos ver o que vai dar? Não, vamos orar. É essa a expressão. Temos que mudar o nosso vocabulário, gente. Não dá. Puxa, está acontecendo isso. Vamos ver o que vai dar. Será que vai dar para fazer? Não, vamos orar. Vamos orar. Não dá mais para a gente viver falando o mesmo vocabulário, gente. Pede ao Senhor assim, Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda, Senhor. Quando eu for abrir a boca, o guarda dá aquela travada, aquela gaguejada, sabe quando dá aquela gaguejada? Para dar tempo de você pensar. Para não ficar falando, está na fila do pão. Puxa, que pão caro, hein? Não cabe mais você falar isso. O teu Deus tem deixado faltar o pão? Então por que você vai falar do pão que está caro? Ai, que coisa, que calor, né? Gente, não cabe mais. Não cabe, gente. Nós somos do céu. Nós somos do céu. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. É essa vida que Deus quer que a gente viva. Não dá mais para ficar, sabe, vai falar, não, fala com, sabe, aqui, minha irmã, aqui, é isso, maninha. As meninas sabem, né? Hoje a Cristiane chegou lá em casa, aí eu peguei, ela já vinha falando, porque não sei o que, eu falei, Senhor, me dá
o teu rosto para me falar com a tua filha. Me dá o teu rosto. Porque a velha Rosilene, cara, não é fácil, gente. E nós precisamos nos conhecer até para poder lutar contra isso. Senão a gente não vai vencer, a gente vai rodando. Uma coisa, eu hoje estava no Hortifruti, aí eu havia esquecido no domingo, acho que foi no domingo, eu comprei as coisas e esqueci a cebola. Esqueci a cebola lá. Aí eu falei, gente, cadê a cebola? Aí eu falei, cara, procurei, não sei o quê. Aí não sabia. Aí eu falei assim, eu devo ter esquecido lá no Hortifruti. Aí fui até o Hortifruti, cheguei no Hortifruti, aí eu perguntei para a menina do caixa, quando eu olhei para lá, estava lá. Eu botei no saco, tinha pego outras coisas e deixei o saco dela. Aí eu falei, só que quando eu fui procurar, eu já saí de casa para procurar, mas eu não imaginava que eu não tinha pago ainda a cebola. A menina foi e me deu. Falou, não, Rose, depois você vai e devolve. E eu fui para pagar. Ela falou, não, Rose, agora não adianta, porque já entrou o caixa, não sei o quê, depois você vai e compra uma coisa. Eu falei, olha, você resolve aí, depois tu me diz o que eu tenho que fazer. E no que eu estava saindo, o Espírito Santo falou assim para mim, como é que as pessoas devem te conhecer aqui? Vocês acreditam nisso que o Espírito Santo falou assim para mim? Você crê? Ele falou assim, como é que o povo te conhece aqui? Que tipo de pessoa? Qual é a tua referência aqui? E eu queria passar para vocês, como é que as pessoas da tua rua te conhecem? O pessoal do teu trabalho, quando vai falar assim, a Simone, sim. E a Simone é maluca. Como é que as pessoas falam sobre você? É isso que eu estou dizendo. Como é que as pessoas se referem a você? Porque tem como Deus nos vê, é verdade, mas tem como a gente se apresenta para as pessoas, né? Antigamente, né, vira e mexe, Marquinhos fala isso e eu falo, Senhor, eu não quero mais ser assim, Marquinhos, mas você não fala de errado não, você fala porque eu ainda estou assim. A apóstola é toda agitada. Eu não quero ser mais agitadona. Não quero, gente. Sabe? Não quero, eu quero fazer as coisas legais, não precisa ser agitada. Poxa, ela passa, parece um furacão. Não quero mais ser chamada assim. Vai levar um tempo ainda, né? Mas entende o que eu estou falando? Como é que as pessoas estão nos vendo, gente? Como é que as pessoas, quando falam sobre a gente, o que nós estamos, de Deus, nós estamos demonstrando para essas pessoas? Porque a Bíblia diz que agora que nós estamos em Cristo, e antes nós estávamos longe, agora nós estamos mais perto. Ainda diz assim, porque Ele é a nossa paz. Olha, como é que agora eu estou? Não, a Rose é muito rabugenta. Falou de pensar alguma coisa. É isso que eu estou dizendo. É nesse sentido. O que a gente demonstra para as pessoas? Como salvos, remidos no sangue de Jesus, que vive uma nova vida em Cristo, que sabe onde vai morar, sabe quem é o teu pai, que entende que quando as coisas estão muito difíceis, eu estava conversando isso com a minha irmã, falei, Roseli, eu vou te dizer uma coisa, minha irmã, eu estava conversando com o Lucas e a Sami, aí eles contando umas coisas lá para mim, da vida deles lá, enfim, aí eles foram falando, eu fui ficando assim, porque era muito sério o que eles estavam me contando, eu fui fazendo assim, de repente, porque isso é um exercício, tá, gente? De repente, como é que Deus vê isso? A gente tem que levantar. Por quê? Se a gente olhar no horizontal, poxa, o que ele estava me contando é uma coisa séria. Aí eu fui ficando minguada, sabe? Poxa, o negócio ele está me contando. Peraí, mas como é que Deus vê isso? Porque quando eu começo a olhar na perspectiva de Deus, eu vou ter a revelação do Senhor. O Senhor vai me mostrar fora. Normalmente não é assim? Quando a gente está com algum problema, aí a gente fica assim. Aí você vai e conta para alguém, aí a pessoa vai e te traz uma outra forma de olhar. Não é assim? E eu preciso buscar isso em Deus. Eu estou te convidando. Depois você lê mais o capítulo 2 de Efésios. Eu te convido a ler o capítulo 2 de Efésios. Leia nas versões que você... Se não entende numa versão, lê noutra, mas leia. Pare de dar desculpas para continuar fazendo aquilo que os filhos da desobediência ainda fazem. Vamos parar de dar desculpas. Nosso nome não vai ser desculpa. Em nome do Senhor Jesus. Amo vocês, gente, de verdade.
Mas foi isso que Deus falou comigo. E a gente está compartilhando aí. De verdade. Vamos acabar com esse negócio. Não tem, não faço, porque... Nada disso. Nada disso. Eu sou de Cristo. Senhor, eu não sei como. Agora eu me lembrei. Obrigada, amigo Espírito Santo. Lembra quando Pedro falou do negócio que tinha que pagar o imposto? Antigamente, ele ia ficar assim, eu tenho que vender, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir lá pescar. Não é verdade? Agora, Jesus, a gente tem que pagar o imposto. É isso. Agora a gente está diferente. Jesus, a gente tem que pagar o imposto. Jesus, olha só, eu comprei mais do que tinha que comprar. Eu errei, me perdoa. Como é que a gente pode ajeitar isso, Jesus? Jesus, eu falei mais do que tinha que falar. Me perdoa. Como é que a gente pode ajeitar isso, Senhor? Eu andei quando tinha que ficar sentado. Como é que a gente resolve isso? Me perdoa. Como é que a gente pode resolver isso? Gente, o perdão, o pedido de perdão é riquíssimo. Põe você em outro nível. Que hoje eu e você possamos pedir perdão para que a gente possa subir de nível. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. É isso. Nem mais nem menos. Quem vem? É tu, Preta? Não? Vai cantar? Vamos cantar? Eles vão cantar. É ao vivo, tá, pessoal da internet? A gente está livre. Nós aceitamos Jesus. Olha aí. Coisa linda, hein?